Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bem-aventurada e hoje eu vou começar um quadro novo que é Nome de Deus. Vem comigo! Bom, como vocês podem ver, o cenário mudou e eu espero que vocês gostem. E o que é justamente essa playlist Nome de Deus? Eu tô no plano anual de leitura bíblica e desde Gênesis até o livro atual que eu estou lendo, que é 1 Samuel, eu vejo momentos em que Deus se revela falando o nome dele, ou momentos em que os profetas, o povo de Deus declaram o nome de Deus, só que eles declaram de maneiras diferentes. Conhecemos o Jeová Jireh, Jeová Rafá, eu sou o que é o próprio Deus falando quem ele é. Então, tudo isso eu fui guardando e anotando e pensei, por que não fazer uma playlist de vídeos falando sobre isso, destrinchando cada momento em que Deus se revelava ao povo, ou o povo tinha uma revelação de Deus, de quem ele é, e falava isso na palavra dele, mostrando, assim, partes dele, como um prisma, né? Que a gente bota uma luz e vai mostrando várias cores. Assim é Deus. Ele mostra várias partes suas para o seu povo. Então, diante disso, eu pensei em fazer essa playlist e cada vídeo vai ter uma passagem bíblica diferente em que Deus se revela ao seu povo, ou ele revela uma parte de si para um profeta, ou um grupo de pessoas em que ele declara quem ele é diante de uma situação específica. E eu creio que isso vai abençoar muito nossas vidas, porque conhecendo o nome dele, a gente conhece mais sobre ele e podemos nos aproximar mais. Então, vem comigo. E a passagem de hoje está em Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu. Quem o envia quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Amém. O contexto dessa passagem, para quem não sabe, é quando Moisés, pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, e ele leva eles para um Monte Horebe. E nesse contexto, ele observa que há uma sarça ardente. Também é botado aqui os versículos anteriores que fala que o anjo do Senhor apareceu. Quando aparece a expressão o anjo do Senhor e o anjo está com letra maiúscula, muitas vezes os historiadores, teólogos falam que é o próprio Deus falando, é o próprio Deus se materializando. Se eu não me engano, também quando Deus aparece a Abraão no acampamento, né, e Abraão alimenta ele e os viajantes, é também mencionado um anjo do Senhor com a letra maiúscula. Então, alguns estudiosos, falam que quando ocorre essa expressão, é o próprio Deus se materializando. O segundo ponto, que eu acho importante falar no caso do primeiro, é que aqui Deus chama Moisés duas vezes. Ele fala, Moisés, Moisés. A gente vê Deus chamando algumas pessoas duas vezes. Samuel, ele chama duas vezes. Mais de duas vezes, na verdade, Mas quando a Bíblia mostra que Deus chama alguém mais de uma vez, é porque algo importante vai ser dito. É pra gente, enquanto cristão, prestar atenção na revelação que Deus dá, quanto também naquele contexto daquela pessoa que foi chamada, ela também prestar atenção. Então aqui ele chama Moisés duas vezes. A segunda coisa também é que ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, lembrando Moisés que ele também fazia parte do povo hebreu, que ele não era um Deus distante, mas um Deus de gerações, um Deus que conhecia o povo de Israel desde o princípio, porque foi ele mesmo que gerou Israel. Então aqui Deus se revela a Moisés como um Deus que conhece ele, um Deus paterno. E aqui também fala da presença do fogo, sarça ardente. O fogo, muitas vezes na Bíblia, remete à presença do próprio Deus. E isso é confirmado porque posteriormente ele fala, tire os seus sandálios porque o solo que você está é sagrado, porque a própria presença de Deus estava lá. Então, diante desse contexto, por que eu quis falar sobre essa revelação especificamente? Porque aqui é a primeira vez que Deus fala o nome dele, eu sou o que sou. E o nome, na cultura judaica, na Bíblia, não remete somente a uma forma de direcionamento, tipo fulano, ciclano, não. O nome na Bíblia remete muito ao caráter daquela pessoa, à personalidade daquela pessoa. Então, quando Deus começa a se revelar falando eu sou o que sou, ele está falando de quem ele é, da personalidade dele.
Então aqui nesse contexto ele revela a Moisés: eu sou o que sou. Os estudiosos até hoje tentam entender o que significa essa expressão, eu sou o que sou. Mas eu creio que quando ele fala eu sou o que sou, ele quer dizer que é um Deus atemporal, que ele é um Deus sim do passado, de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó e é o Deus de Moisés, é o Deus também da Carol, é o Deus de você, é o nosso Deus, né? O Pai Nosso. Então, quando Deus fala eu sou o que sou, ele quer dizer que está fora dessa linha cronológica de tempo que a gente, né, está sujeito quanto ser humano. Que ele é o que é para sempre, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e eternamente. Ele é o que é, ele não se restringe a uma característica específica. Tanto que ao longo da Bíblia, a gente vê Deus falando eu sou santo, eu sou o justo juiz, eu sou a rocha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus não se restringe somente a uma característica. Na antiguidade, a gente vê que a cultura, né, da época era muito politeísta. Então tinha um Deus para cada coisa. Deus do casamento, Deus do amor, Deus do vinho. Aqui não. Aqui Deus se revela como um Deus total, suficiente e único. Eu sou o que sou. Eu sou tudo isso. Eu sou santidade, eu sou bondade, fidelidade, amor, paz. Eu sou fidelidade, sou justiça. Então aqui Deus fala para nós, eu sou o que sou. Eu não me limito ao tempo, eu não me limito a uma característica específica de um ser humano. E a minha fidelidade, a minha justiça, o meu amor não é como o de vocês, porque eu sou o próprio amor, eu sou a própria justiça, eu sou a própria fidelidade. Então aqui Deus começa a falar com a gente, trazendo para o nosso contexto, quem Ele é. E diante disso, eu queria realmente trazer essa reflexão para a gente de forma prática, porque quem é Deus para você? Ele é um pai, ele é um amigo, ele é santo, ele é Senhor, ele é soberano. Porque cada um de nós tem uma revelação, digamos, maior de quem é Deus. Como eu falei no início do vídeo, é um prisma. Quando uma luz incide sobre um prisma, normalmente ele é um arco-íris que brota, né? Com Deus é a mesma coisa. Quando a luz do Espírito Santo vem e revela através da palavra quem Ele é, e ao longo da nossa vida, Ele vai revelando pra gente quem Ele é como um prisma, em que a gente vai vendo cada face de Deus. Você vê o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, a sua paz. Então, quem Deus é pra você? Deixa aqui nos comentários. E aqui, Deus fala pra gente, eu sou o que sou, eu sou o suficiente, eu sou o seu Deus. Posso ser o Deus dos seus pais, ou às vezes, seus pais, sua família não conhece Deus, mas não importa. Mesmo seus pais não conhecendo, eu te conheço e eu quero ser o seu Deus. Eu quero que você seja meu filho, minha filha, que faça parte do meu povo. Então aqui, Deus fala pra Moisés e pra gente também, eu sou o que sou, eu sou o suficiente, eu sou tudo o que você precisa. Se você precisa de paz, eu sou a paz. Se precisa de justiça, eu sou a justiça. Então aqui Deus começa a se revelar pro povo dele e pra gente também quem Ele é, que Ele é tudo, tudo, tudo mesmo. Aqui eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários quem é Deus pra você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ver essa palavra, essa reflexão. Compartilhe nos grupos de igreja, nas células. Se inscreva no canal e até a próxima, gente. Tchau!